A gente está de volta, agora nós vamos conversar com a artista visual Maria Tomazelli, que está inaugurando agora nesta quinta-feira uma exposição lá na Bolsa de Arte. Mostra, se chama De Ponta Cabeça, Prédios versus Casas. Tudo bom, Tomazelli? Tudo. Que bom que tu estás aqui. 7º individual já lá na Bolsa. Na Bolsa, sim. né? Na Galeria da Marga. Sim. Que legal. Anos. Ela tem 30 anos de galeria, né? E tu tens um bom tempo também aqui em Porto Alegre. De pintura, é. De pintura. Essa exposição, Tomazelli, tu estás... eu estava dando uma olhada no material de divulgação, nas imagens. Tem bastante peças, né? E variadas. Tem óleos, tem pintura em lona, tem cabeças em gesso. As pinturas são todas óleos. Óleo em tela e óleo em lona. Sim. E tem... eu tinha em casa uma torre que vinha da exposição Essa Poa é Boa, e de repente quando eu tinha feito uma pintura que eu lido no momento com cidades e prédios onde eu moro também num prédio. Sim. E aí vi essa peça e pensei assim, mas essa é exatamente o elevador que eu uso todos os dias para subir 19 andares. E essa coisa fechada com gente desconhecida, e às vezes conhecidas, mas tem até visitantes e coisas, tu fica bem pertinho e as pessoas nem te cumprimentam, às vezes, né? Sim. É uma sensação muito estranha. Então, eu resolvi incorporar essa peça também. E os cutucos, esses são... Que a gente tá vendo aí, né? Esses são pecinhas que são para botar em cima de umas árvores para enxergar melhor as árvores. Isso aconteceu por acaso, porque eram peças que eu tinha naquela exposição Essa Poa é Boa, sim, que faziam parte de um jardim de pedras. E depois, quando terminou a exposição, pendurei nas árvores. Aí, de repente, eu enxerguei coisas, linhas, estruturas nas árvores que, se tu passa normalmente, não tem um ponto de atração, nem vê, mas se pousa uma borboleta, claro, pode ver. Então, eu fiz uma série assim, que são para chamar a atenção as estruturas formais que tem entre as folhas, os troncos das árvores. O nome é cutuca, eu acho ótimo, né? É uma cutucada, né? É uma cutucada. Mas são cutucos. Mas é uma cutucada também, Tomazelli, eu acho que a temática dessa tua exposição, desde sempre teu trabalho tem esse questionamento entre o ambiente urbano e a relação ou a falta dela, do homem com a natureza, né, encarcerado, como tu citaste essa imagem aí do elevador, etc. E, poxa, a Oca, aqueles trabalhos relacionados com a Oca, eram muito legais, assim, fazer também trazer a questão de planejamento urbano, a arquitetura indígena. Tá de novo agora, de uma forma bastante direta, assim, essa confrontação de ficar tudo meio de ponta cabeça, né? Eu moro num prédio que, de tarde, projeta uma sombra entre a Érico Veríssimo até as árvores do cemitério. Então, ele apaga tudo que está embaixo dele. As casas não têm mais pôr do sol, o sol some, a luz some das casinhas em volta. Eu estou vendo que estão demolindo os bairros. Então, as casas, até tem um grupo de artistas do Axute, em torno do Axute, que estão fazendo um protesto no Moinhos, que tem casas que são testemunhos de uma época, casas dos anos 50, por exemplo. E vai tudo águas abaixo, vem esses prédios que não respeitam, o planejamento não respeita casas que estão ali há 100 anos. Ou há 80 anos, 50 anos. Sim. Então, as pessoas que moram nessas casas são obrigadas a venderem ou estão sujeitas a não ter mais um raio de luz. Então, sobre isso também, eu estou observando isso. Eu mesmo me senti culpada de estar no 19º andar e projetar essa sombra em cima das outras pessoas, né? Mas as cidades crescem assim, eu acho que não crescem certamente. Eles deveriam ser planejados diferente. A memória tem que ser preservada. Porto Alegre, por exemplo, cidade açoriana, poderia ser uma atração mundial de beleza arquitetônica ao lado dessa água toda que está essa exposição, mas não tem mais centro histórico. E isso é uma pena, até economicamente uma pena, porque poderia ser uma atração turística. Eu acho que Porto Alegre teria um grande potencial para esse turismo histórico-cultural. Exatamente, né? Porque a arquitetura açoriana fora dos Açores não é muita. Em alguns lugares só. E aqui não sobrou nada.
Eu já estava falando do teu trabalho e dessa tua preocupação com o ambiente urbano, o ambiente humano e também com dessa relação com a natureza. Eu tenho notado que de algum tempo para cá os artistas brasileiros têm tematizado isso de uma forma cada vez mais explícita. Coincidentemente agora, nesse final de semana, abriu uma exposição comemorando 21 anos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, ali na Casa de Cultura Mário Quintana, e um dos artistas coloca em imagens, faz uma fotomontagem com as árvores que foram derrubadas pela prefeitura ali no entorno da usina do gasômetro. Tu achas que isso está chegando meio tarde demais aqui nas consciências, mesmo dos artistas e das pessoas, essa preocupação? É tarde demais. É tarde demais. E não adianta dizer, eu vou derrubar cento e tantas árvores de porte de 40 anos, eu vou plantar 1000 mudas. Porque, por exemplo, meu ateliê continua na casa onde sempre morei, e na Oscar Pereira. Aí eles plantaram umas árvores. Plantaram, mas não cuidam. Então eu pensei assim, eu vou escolher uma das árvores e cuidar de uma das árvores para mostrar como seriam todas as outras se fossem cuidadas. Sim. Então levava água naquela seca que teve, né, no início do ano passado, meses sem chuva, e quando cai a proteção, eu vou lá, amarrei aquela árvore e tal. Só que depois fiquei com pena de todas as outras árvores e adotei logo todas. E agora fizeram uma capina e pegaram aquele fio de nylon que gira assim e tiraram todas as cascas de todas as árvores. 3 já morreram e as outras vão morrer na próxima, porque não sobe mais a seiva, né? Então não adianta dizer, eu vou plantar 1.200 árvores para compensar 110 de porte grande que eu tiro, se não tem cuidado. Tudo que é vida tem que ser cuidada, tem que ter manutenção e cuidados. Então isso aqui não está ainda na cidade. Sim. E mesmo na população, porque a população também podia colaborar mais, né? A gente está falando da abertura dessa grande exposição aí que teve no sábado aqui em Porto Alegre. Tomazelli, tu acompanhas como artista e também como uma provocadora cultural mesmo, a cena aqui em Porto Alegre, no estado, há já um bom tempo. Eu tenho visto que estão abrindo várias galerias, novos espaços de exposição aqui em Porto Alegre. Esse ano é ano novamente de Bienal. Essa semana, junto com a tua exposição, teremos uma grande mostra do William Kentridge, grande, maravilhoso artista sul-africano. Como é que tu vês a produção e a circulação da arte contemporânea aqui no estado atualmente? Bom, eu acho que está crescendo de novo. Teve um tempo que tinha poucas galerias, mas agora está surgindo novos espaços, vários, e a circulação ela é pequena e ela é restrita, porque nunca chega no Rio e nunca chega em São Paulo. Isso continua sempre a mesma lenga-lenga, mas aqui é efervescente. E tem contato, os artistas têm contato entre si, formam grupos. Eu acho que é produtivo, mas ainda falta se expandir um pouco mais. Sim. Vamos lembrar, Tomazelli, nessa individual, então, ponta-cabeça aí, o que tu estás expondo? Que tipo de trabalho? Eu estou expondo óleos em lona de caminhão e em tela. Estou expondo 5 cabeças de gesso, que eu fiz para botar dentro daquele elevador, mas depois não botei uma figura inteira no elevador, sei. Mas tem as cabeças. Tem os 36 ou 35 cutucos e o resto são as pinturas, mas tudo é a mesma temática. Certo. A exposição... tem mais, eu esqueci. Tem os desenhos do livro que eu ilustrei do Ferreira Goulart. É verdade, o Poema Sujo, né? O Poema Sujo. Isso faz um ano e o livro ainda não foi mostrado em Porto Alegre. O livro não circula porque é um clube de bibliófilos que se inscrevem, sim, e se juntam e discutem assim o que vamos fazer esse ano. Então eles escolhem um autor e esse escolhe o seu ilustrador. Então, Ferreira Goulart me convidou e fiz esses desenhos. E para mostrar o livro, que é lindíssimo e que não vai estar em nenhuma livraria,
Resolvi pena. também mostrar nessa São esses desenhos, eu oportunidade. acho, alguma coisa. Os Inclusive, desenhos. deve ser, acho que parece o Ferreira Goulart, né? O próprio. É o retrato do próprio, né? O próprio. Poema Sujo, que é um marco da literatura modernista no Brasil e que o trabalho da Tomazé, a gente está vendo aí alguns dos desenhos muito legais. A gente vai poder ver a partir, então, de quinta-feira. Quinta-feira de noite. Abre a exposição às 19 horas lá na Bolsa de Arte. Fica ali na Rua Visconde do Rio Branco, número 365. Também dá para ver a Tomazelli no Cromo Museu, né? Tem trabalho teu lá na exposição que está lá no Marx. No Marx, sim. Sim, tem uma coletiva na exposição que está lá em cartaz no Mágico. Cromando no Marx. Cromando no Marx, no Cromo Museu tem Maria Tomazelli. Obrigado. Eu te agradeço. Quero lá conferir. Tá? Quero ver, tomar os teus cutucos. Tá pois bom. é. Agora a gente vai voltar a ouvir aqui essa banda maravilhosa, na Cachaça de Rolha, que agora fiquei sabendo antes de entrar no ar, conversando com a Maria Tomazelli, que o Martin, ali o rapaz do surdo, é sobrinho, neto teu? É isso. Olha só. E a Cachaça de Rolha ficou sabendo disso por ti, porque o Martin o não falou nada pra gente. Não sabia? Pois é, tá aí, ó. Tá tudo ligado aqui. Mas que beleza, É bacana, né? Vamos ouvir mais música? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o quê? Vamos de Cordas de Aço. Maravilha. Ouçam a poesia que o Aquiles vai cantar para vocês, a relação do Cartola, não só com o violão ou não só com a mulher, mas o triângulo amoroso que ele forma nessa letra. É a coisa mais linda do mundo.